primeiramente, agradeço a presença de todos, né? Sabemos que hoje é uma reunião muito importante, até conseguir, igual a Soraya estava falando. Infelizmente, hoje eu estou em trânsito por conta do meu trabalho, mas estou aqui com vocês e pretendo, até o sinal onde der, continuar aqui na reunião para a gente tentar entender, ver o que é melhor para nossa Câmara, nosso comitê, né? Hoje nós temos em conjunto com o Paranapanema, Médio Paranapanema, né? Então, que possamos que essa reunião seja produtiva e que cada membro também que esteja aqui presente, que contribua para cada vez melhor, né? E juntos possamos fazer um bom trabalho. Obrigada, Fernanda. Vou passar a palavra para a Patrícia, que é a coordenadora da CTEA do Médio Paranapanema. Bom, primeiro, obrigada aos membros da Câmara Técnica do Médio Paranapanema pela presença. Raquel, prazer ver você aqui. Vamos ouvir, vamos aprender, né? E aproveitem. Gabriela, super prazer ter você aqui também com a gente. A gente sabe da capacidade de vocês. Eu já tive projeto de educação ambiental no FEIDRO lá atrás, quando eu estava na Prefeitura de Paraguaçu. Não é uma coisa fácil de se fazer, então aproveitem, prestem atenção, porque provavelmente teremos novidades, né, Soraya, com relação à educação ambiental no FEIDRO de 2023. É a ideia. Então vamos aproveitar bastante, gente. Obrigada, Patrícia. Então, as nossas duas coordenadoras, nossos membros aqui das câmaras de educação ambiental. O tema que a gente propôs para a Raquel e para a Gabriela falar é sobre projetos de educação ambiental financiáveis pelo FEIDRO. A gente tem discutido muito nas reuniões, né? As prefeituras, às vezes, têm demandas, as ONGs têm demandas sobre educação ambiental. Então, nós pedimos a Raquel e a Gabriela que falem um pouco para nós, quer dizer, o que está sendo financiado de educação ambiental pelo FEIDRO, o que não pode ser financiado, né? O que não pode ter. A gente pediu também que nos falasse um pouco de projetos de educação ambiental voltados não só para o ensino formal, né, mas voltados aí para o nosso público do Comitê de Bacias realmente, né, e como que a Câmara, né, tendo aí uma perspectiva de disponibilizar recursos para apresentação de projetos do FEIDRO, quais critérios seriam importantes a Câmara Técnica ter para avaliar e selecionar esses projetos. Lembrando que a Câmara Técnica ela não faz a análise técnica do projeto, esse é um papel do agente técnico. Mas o que o comitê pode ajudar na seleção de projetos para que os projetos indicados pelo comitê realmente estejam enquadrados dentro do que se espera de um projeto de educação ambiental para a gestão de recursos hídricos e que possa ser financiado pelo FEIDRO. Então, eu vou passar a palavra para a Raquel. Raquel, você se apresenta, e aí você também, a Gabriela, vocês conduzem agora, fiquem à vontade, nós vamos estar aqui ansiosos para ouvi-las, e a gente combina assim, acho que no final da apresentação a gente abre para perguntas, é isso, Raquel? Acho que pode ser, Soraya, assim, se tiver alguma coisa que já chama atenção durante, acho que não tem problema de perguntar também. Então, eu vou falar um pouquinho como a gente organizou a fala aqui, mas pode terminar. Fique à vontade. Não, está com você, Raquel, você é a Gabriela. Então, obrigada. Obrigada pelo convite, né, e parabenizo também os comitês e as câmaras técnicas de buscarem essas informações, né, de buscarem entender um pouco melhor sobre educação ambiental e sobre o financiamento do FEIDRO como uma forma de melhorar os projetos que vão ser financiados voltados aí para a bacia do Aguape Peixe Médio Paranapanema. Meu nome é Raquel Azari, eu trabalho na Coordenadoria de Educação Ambiental da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, né, do Governo do Estado de São Paulo, que é o agente técnico do FEIDRO, ou pelo menos por enquanto, até o momento. Então, por mais que possam ter algumas mudanças com relação à análise técnica, a gente tem aí uma bagagem, né, de experiência desse papel de agente técnico, de análise de projetos, que acredito que pode contribuir com vocês nesse momento de elaboração. Eu estou aqui com a Gabriela Camacho, que é a interlocutora do FEIDRO, né, representante da Coordenadoria de Educação Ambiental, nesse processo de análise dos projetos. Então, dá um oizinho aí, Gabi, depois eu vou explicar o que a gente vai falar.
Oi, boa tarde a todos. Queria agradecer também o convite. Também atuo aqui na CEA, na Coordenadoria de Educação Ambiental, no Departamento de Políticas Públicas. Atualmente estou como interlocutora do FEIDRO aqui pela CEA. A partir desse ano, então, é recente, mas o FEIDRO é muito intenso, então a gente aprende bastante coisa, mesmo sendo recente. E é isso. A gente combinou essa apresentação um pouquinho em formato de jogral, mas aí só para explicar o que vai ter nesse, né, a partir do que a Soraya falou da necessidade de vocês, como a gente programou, é de falar então um pouquinho sobre essa questão da educação ambiental em si, né, com recorte para projetos de educação ambiental, e aí essa parte eu falo inicialmente, depois eu passo para a Gabi para falar sobre a educação ambiental no FEIDRO, então como isso está previsto no MPO, né, a questão dos podes e não podes, né, até algumas dicas a partir dessa experiência de análise, e aí algumas sugestões, né, para ver como a gente consegue contribuir, até a gente tem uma sugestão de trabalho já realizado por um outro comitê de bacia hidrográfica para a questão dos critérios de análise dos projetos aí no âmbito da Câmara Técnica. Então, Gabi, se você puder compartilhar aí a nossa apresentação. E como a Soraya falou, claro, se surgirem dúvidas, né, durante, se alguma coisa chamar a atenção, fiquem à vontade, mas a gente está mais ou menos preparado para falar nessa linha, e então, a princípio, as perguntas ficam para o final, mas a ideia é que seja aqui um bate-papo também, né, que uma coisa mais leve para que vocês possam entender e que a gente possa contribuir também. Bom, então, pensando nos projetos de educação ambiental, né, como eu disse, pode passar, Gabi, por favor? Falando um pouquinho mais sobre educação ambiental em si, eu já vou começar com aonde a gente, enquanto agente técnico, né, nos manuais, nos roteiros, a gente se baseia para esse entendimento do que é educação ambiental. Então, na política estadual de educação ambiental, que traz uma definição. Ela está com base na política nacional também, mas educação ambiental são todos os processos permanentes de aprendizagem e formação individual e coletiva para reflexão e construção de valores, saberes, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências, com o objetivo, né, de buscar a melhoria da qualidade de vida e uma relação sustentável da sociedade humana com o ambiente que integra. Então, essa definição é realmente tão abrangente quanto parece. Então, de maneira resumida, a ideia é que toda ação que leve as pessoas a refletir, compreender as questões ambientais, né, como essas questões as afetam e como elas podem intervir para a melhoria necessária, para as mudanças necessárias, é um processo de educação ambiental. Pode passar, Gabi, por favor. E aí, trouxe aqui algumas questões, pensando... Peraí, Gabi, ainda não, volta aí. A Gabi já está dando a resposta, vendo como ela quer ajudar vocês. A gente está trazendo aqui, desmistificando a educação ambiental. Então, só para a gente começar aqui a conversa, eu convido vocês a colocarem um sim ou não ali no chat, conforme eu for falando, né? Para quem conseguir, entendo, quem estiver assistindo pelo celular, às vezes é mais difícil, né? Mas só para dizer assim, então, tem algum... eu comecei com aquela explicação, então, toda ação, todos os processos que vão levar as pessoas a entender melhor uma questão ambiental, como está relacionada com ela, e o que ela pode fazer para intervir e transformar aquilo, é uma ação de educação ambiental. Mas existem algumas coisas que geralmente estão associadas com a educação ambiental, e a ideia aqui é desmistificar algum desses entendimentos. Então, por exemplo, educação ambiental é só para o público infantil. Se vocês puderem colocar aí no chat sim ou não, se vocês concordam com essa afirmação. Elias já falou que não. Não, ok. Eu tô, assim, é que a gente já está numa Câmara Técnica de Educação Ambiental, então eu entendo que vocês já estão pensando nisso, né, mais a fundo, mas é muito comum quando a gente faz uma apresentação, uma proposta, ou identifica uma necessidade de algum projeto de educação ambiental, que a ideia de solução seja, vamos trabalhar com as crianças, né? Então, é importante perceber isso já na Câmara, né, que está todo mundo, Mineia, você acompanha os participes, não? Você coloca, então, que não é só para o público infantil, então a ideia, pode colocar, Gabi, por favor. Dá um enter aí para mim.
A educação ambiental deve alcançar todos os públicos, né? Inclusive o público adulto, e o que é interessante quando a gente pensa na elaboração de um projeto de educação ambiental, é que depende do contexto e depende das especificidades. Então, se você vai fazer um projeto que é voltado para o público infantil, de alguma maneira, você vai trabalhar consumo consciente na escola de educação infantil, obviamente, esse é o público que você vai trabalhar. Mas se você for trabalhar, por exemplo, né, vou dar um exemplo mais para frente, cobrança do uso da água, não vai ser necessariamente com um público infantil que você tem que trabalhar, né? Então, por isso que tem que ser de acordo com o contexto e as especificidades também de cada público. E outra questão importante, né, apesar de vocês já estarem sabendo disso, mas só para dar uma arrematada, as mudanças que a gente precisa, né, as alterações que a gente precisa, considerando a melhoria da qualidade de vida, né, o cuidado com o ambiente que a gente tem que ter hoje, tem que ser a partir de agora. Então, a gente não pode fazer essa procrastinação geracional de achar que são as crianças, são os jovens que vão receber, que vão conseguir resolver os problemas que a gente mesmo está criando. Então, é importante ter essa percepção que a educação ambiental é para todos os públicos, não só para o público infantil. Outra questão, educação ambiental é voltada ao público escolar. Também pode colocar no chat, vocês acham que sim ou que não? Alguém está respondendo? Pode colocar. Essa tem a... Não. Tem um quê de pegadinha nessa resposta, porque, na verdade, não só... Obrigado, o Elias já respondeu aqui. Não somente para o público escolar. Pode dar um enter aí para mim, Gabi, por favor. Então, a educação ambiental pode ser formal, aí sim, voltada para o público escolar, ou não formal, que é voltada para o público em geral. Eu vi que tem representantes aqui da Secretaria da Educação, né, que participam da Câmara Técnica de Educação Ambiental, então é fundamental pensar em ações de educação ambiental integradas ao currículo escolar, para o público formal, mas, como o Elias falou aqui, não somente. Clica nesse link para mim, Gabi, por favor. Inclusive, a Política Estadual de Educação Ambiental, ela difere, né, as possibilidades de abordagem para a educação ambiental, tanto no âmbito escolar, que é o que a gente chama de educação ambiental formal, então é desenvolvida no campo curricular das instituições, né, englobando a educação básica, superior, voltada tanto para o currículo quanto para a comunidade escolar, mas que está neste ambiente. Só que não somente, né, por isso que a gente tem educação ambiental não formal, por exemplo, que acontece no âmbito do comitê de bacia, né, quando não é para o público escolar. Então, a educação ambiental não formal, são todas as ações e práticas educativas voltadas para sensibilização, conscientização, mobilização, formação coletiva, com esse objetivo de proteção e defesa do meio ambiente e melhoria da qualidade de vida. Pode voltar lá, Gabi, por favor? E outra questão, né, que também acontece, as pessoas precisam saber, então o objetivo da educação ambiental é difusão de informações. Podem colocar aí também, sim ou não, a educação ambiental tem como objetivo difusão de informações? O que vocês acham? Se sentirem de colocar um pouquinho mais de comentário, não só sim ou não, podem ficar à vontade também. Difusão de informações, sim. Que mais? Sim. Paulo Roberto aqui respondendo. Então, tem como objetivo difusão de informações, ela também parecida com voltada ao público escolar. Pode dar um enter aí para mim, Gabi? Então, assim, ela... Sim, tem o objetivo de difusão de informações, mas é um pouquinho mais, porque o objetivo conhecer, né, ter acesso à informação é fundamental. Mas lembra, como eu falei lá no começo, que a educação ambiental tem aquele objetivo de que as pessoas entendam como isso tem a ver com a realidade delas, para que elas possam agir, para que elas possam intervir. Então, só o acesso à informação, e hoje a gente vive na era da informação, né, a gente dá um Google numa palavra, já aparece 300 milhões de resultados em 0,05 segundos. Então, acesso à informação a gente tem,
A diferença de um acesso à informação e de educação ambiental é que a educação ambiental vai buscar compartilhar essa informação de uma maneira que consiga contribuir com a sensibilização, né, o que a gente brinca aqui de não só o que está na mente, mas está no coração também, a pessoa fazer sentido, entender porque aquilo é importante. Mobilização, então de uma maneira resumida seria, eu já percebi que aquilo é importante e interessante, e agora eu quero levar, a gente está caindo um mundo aqui, não sei o que está acontecendo, não sei se dá para vocês ouvirem, desculpa, me desconcentrei um pouquinho. Então, a mobilização seria, a partir do momento que eu entendo a importância daquilo, eu também consigo mobilizar mais pessoas, eu sinto esse ímpeto de mobilizar mais pessoas para a gente poder fazer uma transformação. Em última instância, a partir de toda essa formação mais crítica, então eu tenho acesso à informação, eu vejo como isso faz sentido, eu vejo que mais pessoas têm que estar engajadas nisso, e eu procuro as maneiras de participar, né, de fazer as transformações necessárias, que podem ser tanto as ações individuais, quanto a participação no comitê de bacia, numa consulta pública, na elaboração de um processo de lei. Então, a gente tem diversas maneiras, quando a gente chega nesse objetivo mais nobre, vamos dizer assim, da educação ambiental, que é você agir para as transformações e para as mudanças, né? Informação é o início, né? A Mineia está falando aqui. Educação ambiental deve ser assunto na escola, no café da manhã em família, na mesa de padaria. Não, com certeza, Elias, é assim mesmo, né? Quanto mais pessoas, quando a gente, qual que é o público final da educação ambiental? Todo mundo, né? Se a gente for pensar, não tem alguém que deve ser educado ambientalmente, né? O meio ambiente é o que a gente precisa para continuar sobrevivendo, né? As presentes, as futuras gerações. Então, realmente, uma vez que todos consigamos entender a importância, né, das nossas ações, da nossa interação com o ambiente natural, para a nossa sobrevivência, melhor, né, mais chances a gente tem de viver bem, viver em harmonia aqui no planeta. A Angélica também colocou, não basta ter conhecimento, se não agir para resolver problemas socioambientais. Então, realmente, informação é uma parte, né, e até o que a gente tem conversado aqui é a questão de lançar mão de outros recursos, né, por exemplo, a parte de andragogia, né, que seria a pedagogia é a forma de aprendizado voltado para as crianças, andragogia é a forma de aprendizado voltado para adultos, né, como os adultos aprendem, o que é importante. Participei de uma reunião essa semana que a gente estava falando até de neurociência, então, como as pessoas aprendem, por que elas agem, por que elas não agem, então tudo isso também pode estar envolvido aí nesse processo de evolução da educação ambiental. Outra questão, educação ambiental é uma pauta específica do Comitê de Bacia Hidrográfica. Não sei se ficou muito clara essa pergunta, mas o que vocês sentem, né, dessa afirmação aqui? É específica do comitê, sim ou não? Não é específica do comitê, com certeza. Eu coloquei uma frase que acabou ficando ambígua aqui. Então, assim, não é só uma preocupação do comitê, então, né, pegando aqui acho que um dos possíveis entendimentos, não é só o comitê que tem que se preocupar com isso, mas o que eu quis levantar também nessa questão, pode clicar para mim, Gabi, por favor, é que ela deve estar integrada no âmbito do Comitê de Bacia Hidrográfica, né, na gestão de recursos hídricos, é interessante que ela esteja integrada às pautas e às prioridades do Comitê de Bacia Hidrográfica. Então, assim, ela não é uma pauta específica, o que eu quis dizer, na verdade, assim, ela não é uma pauta paralela ao comitê. Então a Câmara Técnica discute as prioridades, ou é como se fosse assim, o comitê todo está discutindo uma coisa e a Câmara Técnica está discutindo outra. Então, não significa que não vai conseguir ter bons produtos ou boas discussões no âmbito da Câmara Técnica, mas o mais interessante para a educação ambiental, no âmbito do Comitê de Bacia Hidrográfica, na gestão de recursos hídricos na bacia, é que ela esteja voltada, que esteja integrada às pautas que são prioridades do comitê. Então, trouxe aqui o exemplo da cobrança do uso da água, ou qual que é a prioridade no âmbito do plano de bacia hidrográfica, ou a partir do relatório de situação, que ações de educação ambiental podem ser propostas, que projetos podem ser desenvolvidos e financiados pelo FEHIDRO, para conseguir solucionar aquela situação, né, solucionar aquela questão ambiental que está posta localmente.
Aí sim, né, por isso que o CBH aprova o Programa de Educação Ambiental, que é baseado no Plano de Recursos Hídricos. Então, essa é a ideia mesmo, Patrícia, porque em outros momentos, né, em outras discussões, até nos diálogos interbacias, né, Soraya, não sei se você lembra, acho que em 2018, que isso foi bem abordado, assim, essa questão de que a Câmara Técnica ela não pode ser descolada do que está acontecendo no comitê, né, ela tem que estar, a Câmara Técnica, se bobear, já estou dando trabalho para vocês aí, né? Está envolvida, de alguma maneira, participando de todas as outras reuniões de câmaras, né? Está ligada na plenária, para conseguir que a educação ambiental assuma esse seu papel de instrumento, né? Para melhoria da qualidade de vida, para a implantação das políticas, no caso, né? De gerenciamento de recursos hídricos. Pode passar, Gabi, por favor? Então, basicamente, os projetos de educação ambiental, eles possibilitam a construção do conhecimento e estimulam a formação de uma mentalidade socioambiental, né, com esse objetivo de gerar produtos que vão permitir que as comunidades conheçam o ambiente que vivem, sintam-se parte deles, compreendendo os direitos e deveres em relação e pratique-os em sua plenitude, né, lembrando aquilo que eu falei, que em última instância, é agir e fazer alguma coisa a respeito, né, não ficar só na informação, vamos dizer assim. Pode passar? E aí, eu procurei explicar aqui de uma maneira mais simplificada, mas isso que eu falei faz parte das normativas relacionadas à educação ambiental. Então, ficam aqui também, essa apresentação a gente pode deixar disponível, que são o que orienta os princípios da educação ambiental, os objetivos de educação ambiental. Inclusive tem uma que acabou não entrando aí, que tem e já adiantando, né, que é um dos projetos que solicitam financiamento do FEIDRO, são os programas regionais de educação ambiental, os programas de educação ambiental da Bacia. Então tem uma deliberação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, né, feito pela Câmara Técnica de Educação Ambiental do Conselho Estadual, que justamente orienta a elaboração dos programas regionais de educação ambiental. Então, já dentro o programa já ajuda, né, o programa regional, já ajuda a identificar as prioridades da bacia, quais ações, né, quais projetos de educação ambiental devem ser desenvolvidos, o que já é um bom começo também para ancorar, para orientar os projetos de educação ambiental desenvolvidos no âmbito da bacia. Pode passar, por favor, Gabi? Eu já estou falando mais do que a gente tinha combinado. Coloco à disposição aqui também, né, pela Coordenadoria de Educação Ambiental, a gente tem o portal de educação ambiental, então, que traz mais informações, inclusive, recentemente teve uma série de lives voltadas, né, para a questão da comunicação para a segurança hídrica, educação ambiental voltada à segurança hídrica, né, então foi uma série de vários episódios voltados sobre esse tema, que com certeza também afeta aí aos comitês do Água e Peixe Médio Paranapanema. Fica aí o endereço também, o convite para que vocês possam consultar mais questões de educação ambiental. Eu só vou agora falar um pouquinho sobre projetos em geral. Pode passar, Gabi? Pode passar? Só ativar o microfone. Foi? Foi, estão me ouvindo? Sim. Porque aí você não vê nada da tela, né? Desculpa, Gabi. Imagina. Bom, então... Você toca a partir daqui dos projetos ou da parte do FEIDRO? Não, pode falar. Peraí. Beleza. Pode passar, então. Então, com relação aos projetos, né, a gente falou, olha, então a educação ambiental tem essas finalidades que a gente já apresentou, e a ideia, né, quando você vai pensar, tá, ok, eu já entendi, então eu tenho que sensibilizar as pessoas, é uma questão que seja local do comitê, que eu possa propiciar que diversos públicos, né, de uma maneira específica, possam ser sensibilizados para que haja uma transformação, e, né, como que a gente consegue organizar isso? Por meio de projetos. Então, até tem uma definição aqui do PMBOK, que é uma estrutura de planejamento, que projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, um serviço ou um resultado exclusivo. E aí tem um exemplo, né,
do ponto de vista de engenharia, que a gente até, apesar de eu não ser engenheira, sou bióloga, né, mas a gente, considerando o manual do Feder, às vezes fica mais claro quando a gente usa exemplos voltados para questões mais concretas, né, assim, do que a gente consegue ver. Então, só para dar um exemplo, né, esse é o Viaduct Millau, né, o viaduto Millau, que é da França, que começou a construção em 2001, foi inaugurado em 2004, é um viaduto que tem 2,5 km de extensão, 336 metros de altura, então, assim, exigiu, né, um projeto bem detalhado, né, com todas as questões bem abarcadas para não ter nenhum problema, né, olha quantos riscos teriam desse projeto, só para dar um exemplo, pode passar, Gabi, por favor. Então, fiz um exercício parecido aqui para educação ambiental depois, só para a gente fazer um comparativo, né? Então, primeiro, quais seriam os riscos, né, dessa construção? É muito alto, poderia ter desmoronamento, precisa de recursos financeiros, recursos humanos qualificados, é um desafio arquitetônico, né? Exige inovações tecnológicas, protótipos para que isso vá funcionar, mas basicamente ele tem um objetivo, o que é? Construir esse viaduto sobre esse rio Tarn, que é na região do sul da França. Por que vai fazer isso? Então, para eu fazer um projeto, eu tenho uma justificativa. Tinha um excesso de trânsito na região, então ficava complicado, precisaria ter uma outra forma de fazer essa passagem. Para quem seria beneficiado? Qual é o público-alvo? Os moradores ou turistas da região, né, trabalhadores que utilizavam essa via de acesso. Quais seriam as necessidades para isso? Diminuir o congestionamento, otimizar o tempo, redução de tráfego entre a França e a Espanha, né? Então, todas essas questões que foram lá colocadas. Quais atividades? Bom, então eu já sei por que eu vou fazer, por que eu preciso disso, para quem eu vou fazer, e aí, como que eu vou fazer? Quais atividades? Bom, primeiro eu vou fazer a entrega dos pilares, depois eu construir a rodovia, né, nem vou entrar muito em detalhes disso, mas só para dizer que existem essas fases. E quais as condições para que isso aconteça? Precisa de tempo, precisa de dinheiro, precisa de pessoas que vão fazer isso, como que eu vou fazer, e o recurso. Então, basicamente, não é porque é um projeto de educação ambiental que a gente não tem que ter essa mesma preocupação. Pode passar, Gabi. E a questão é que se a gente não tiver um projeto estruturado, as questões, né, ele pode dar errado. Claro que um projeto de educação ambiental não vai necessariamente desmoronar como aconteceu com essa ponte aí em 1940. Foi uma questão física, não era só uma questão do projeto, né? Mas foi um aspecto que não estava previsto na época e hoje faz parte da previsão de projetos, né, de viadutos, de pontes estaiadas também. E aí, pode passar, Gabi? E o projeto de educação ambiental, né, tá falando, ele não desmorona, mas ele também pode dar errado. Então, só para dar um exemplo aqui, olha, fiz um exercício, Soraya, uma licença poética aqui na parte, eu não tenho tanto domínio assim da cobrança pelo uso da água, mas só pensei numa proposta de projeto que tivesse relacionado a uma pauta importante do comitê, por exemplo, né? Então, vamos lá, qual seria um objetivo de um projeto de educação ambiental integrado à cobrança pelo uso da água? Comunicar a importância da cobrança pelo uso da água na bacia. Qual é a justificativa? Bom, vai ter o início da implantação da cobrança, as pessoas precisam estar cientes para isso. Quem seria o público-alvo? Os usuários de recursos hídricos. Qual é a necessidade para isso? A ciência e a atualização do ato convocatório, né, que teve um momento que precisou fazer uma retificação lá dos cálculos que foram feitos para saber quanto ia ser cobrado para cada usuário. Que atividades vão ser feitas para isso? Bom, primeiro eu vou fazer uma identificação, um diagnóstico dos usuários, preciso saber qual que é o público que eu vou ter que acessar, né? Depois eu posso fazer encontros para apresentação de como foi calculado, dos critérios. Numa terceira fase, aí eu faria a publicação do ato convocatório. Bom, já está todo mundo entendendo a importância, aí eu faço a publicação, e aí depois eu ainda faço um encontro de avaliação, de sugestões, só para dar um exemplo de como poderia ser o desenvolvimento de um projeto nessa linha, né? E aí, condições e premissas. Bom, eu preciso do tempo, eu preciso do contato dos usuários, eu preciso de integração com o comitê, já que a responsabilidade dessa publicação é dele, preciso de recursos financeiros, né, preciso de recursos humanos para a organização dos encontros. Como que eu vou fazer isso? Encontros participativos, a alimentação de sites, né, de sítios eletrônicos, vou fazer um vídeo explicativo. Qual que é o orçamento para eu conseguir cumprir esse objetivo? Então, basicamente, um projeto ele vai ajudar a concretizar uma ação de educação ambiental.
Pode passar, Gabi, por favor, só para a gente fixar a parte de projeto. E já dá o gancho para o manual de procedimentos operacionais, né, que administrar um projeto diz respeito a cumprir prazos e compromissos estabelecidos. Então, por isso que é muito importante, o projeto já está estruturado desde o momento da elaboração, porque ele que vai balizar a análise do agente técnico, a assinatura do contrato, as etapas de liberação da parcela. Então, por isso que é melhor dedicar mais tempo para a elaboração do projeto, do que depois, né, é mais desafiador ficar lá remendando uma coisa que não tinha sido pensada antes. E eu vou passar, então, agora para a Gabi, já que a gente falou um pouco de educação ambiental, como a gente pode transformar essas ações, né, buscando esses objetivos num projeto, e a Gabi vai começar a falar, então, do ponto de vista do FEIDR, né, o que um projeto de educação ambiental, pelo menos ali, a premissa de recurso financeiro, olha que coisa boa, a gente já tem no âmbito da gestão de recursos hídricos, porque a gente tem a possibilidade do financiamento pelo FEIDR. E então, afinal de contas, como essa educação ambiental transformada em projeto para acessar o recurso do FEIDR, né, quais são as condições e os critérios para isso, segundo o manual. Vou passar para você a palavra, Gabi. Bom, afinal, né, o que é o FEIDRO? O FEIDRO, ele é o Fundo Estadual de Recursos Hídricos, que visa destinar recursos para a realização de projetos que vão auxiliar a atingir o que está estabelecido na Política Estadual de Recursos Hídricos, né? Ele é seu suporte financeiro. E qual é o objetivo, então? É financiar programas e ações na área de recursos hídricos, de modo a promover a melhoria e a proteção dos corpos d'água e de suas bacias hidrográficas. E o que é necessário para a obtenção de financiamento do FEIDRO? É necessário que ele tenha o foco voltado aos recursos hídricos. Então, o projeto de educação ambiental, ele precisa ter essa vinculação com recursos hídricos para ser aprovado, e também precisa ter vinculação com plano de bacias hidrográficas e enquadramento nos programas de duração continuada, os PDCs, né, do Plano Estadual de Recursos Hídricos. O Plano Estadual, ele estabelece temas guarda-chuva, e dentro dos quais os projetos têm que se enquadrar, que são esses PDCs. É um modo de aplicar os instrumentos da Política Estadual de Recursos Hídricos. Né? Por onde começar, então? Primeiro, vai ser o contato com o comitê, para entender quais são os requisitos do comitê, quais são as suas linhas de prioridades do ano, né? Para ver se o tema que eu quero tratar no projeto, ele entraria, se ele está nas prioridades do comitê, né? Entender os valores e prazos. Segundo passo seria a leitura do Manual de Procedimentos Operacionais, né, porque lá contém todas as regras que o projeto precisa ser escrito de acordo com elas, né, ou seja, de quem vai poder obter o recurso ou não, o que pode ou não ser financiado, o que entra como contrapartida do tomador ou não, quais os prazos de análise, quem é o responsável por cada etapa, como funciona esse fluxo, né? Quais os documentos entregar também na liberação de primeira parcela ou no momento da prestação de contas, enfim, está tudo lá expresso. E o que apresentar para o comitê? Aqui ainda está a ficha resumo, mas ela não é mais obrigatória. Agora, com a informatização, o sistema SIGAM, as informações são preenchidas no próprio sistema do SINFEIDRO. Então, vão inserir as informações do SINFEIDRO e apresentar também o termo de referência, a planilha de orçamento e o cronograma físico-financeiro. Essa daqui é a estrutura da ficha resumo que a gente manteve, porque ela é um norte de tudo o que precisa constar no projeto, né? Então, falar sobre a instituição proponente, né, todos os contatos, então, tudo que o projeto precisa conter, a localização geográfica que ele vai ser inserido, qual a sua duração, né, o diagnóstico, objetivo, justificativo, tudo isso a gente vai falar um pouco mais para frente, né, as metas, então, a estratégia de execução do empreendimento, quais são os riscos que ameaçam o empreendimento e as estratégias para mitigação, o público-alvo que o projeto vai abordar, os produtos e o cronograma físico-financeiro, a planilha de orçamento e a equipe técnica. Lembrando lá do exemplo das pontes, né, que são fáceis de visualizar, né, a sua verificação.
a realização da ponte ou não, como que a gente vai verificar projetos de educação ambiental, né? É um pouquinho mais complexo. Então, na área de atuação, educação ambiental para a gestão sustentável dos recursos hídricos, ele possui 2 linhas de ações. A primeira, que é a sensibilização, conscientização e mobilização socioambiental. Quais são os resultados esperados nessa linha de ação? Que é a sensibilização da população para questões relacionadas à necessidade de preservar os recursos hídricos e naturais, para recuperar a qualidade dos mananciais, a mobilização da população para adesão aos projetos que beneficiam a qualidade de vida da bacia, a melhoria da qualidade e quantidade dos recursos hídricos, a construção de cultura e da consciência socioambiental, formação de núcleos de educação ambiental na bacia e desenvolvimento de agendas ambientais comunitárias. Então, são exemplos de como verificar a realização desse projeto. Já para a linha de ação, educação ambiental voltada à comunicação, difusão e disseminação de informações, quais são os resultados que se espera? Produção e disseminação de metodologia e material didático para a educação ambiental na bacia, divulgação de informações e dados sobre a bacia por meio de mídia impressa e eletrônica, produção e divulgação de material destinado à sensibilização, mobilização e conscientização da população, e orientação e fornecimento de referências para o desenvolvimento de programas, projetos e ações de educação ambiental na bacia. Então, quais são os pré-requisitos para a educação ambiental no FEHIDRO, né? O que os empreendimentos da área de educação ambiental devem observar? É imprescindível que ele atenda à política estadual de educação ambiental, né? Não pode ir contra ela ou não abordá-la. Deve apresentar justificativa, objetivos, metodologia, atividades, indicadores que permitam avaliar a eficácia e eficiência do projeto. A utilização de dados e estudos existentes, né, de fontes confiáveis, a apresentação de metas claras, execuíveis e mensuráveis, né, que é importante para ver se o projeto atingiu o que foi proposto. A existência de corpo técnico com qualificação compatível com o empreendimento a ser executado. Aqui, a gente utilizou o roteiro de elaboração de projetos de educação ambiental, que foi elaborado pela CEA, e ele também dá um norte bastante interessante de como elaborar um projeto de educação ambiental. Então, como que nasce um projeto, né? Ele pode surgir a partir de uma demanda percebida, seja um problema ou uma potencialidade. Então, a partir dessa percepção, é que vai ser delineado todo o projeto. Então, a gente vai precisar especificar qual o cenário, onde ele ocorre, por que fazer esse projeto, né? Qual a justificativa, a pertinência dele, para quem que ele vai ser feito, né? Público-alvo, quais são os objetivos que ele almeja alcançar, como, que seria qual a metodologia que eu vou adotar para chegar nos resultados pretendidos, quando, o cronograma, né? Qual o espaço de tempo que o projeto vai utilizar, quais são os meios, os recursos financeiros, tecnológicos, parceiros, tudo entra aí, e o que mudou, que é o monitoramento e avaliação, né? Então, daí a importância de ter os indicadores para esse momento de avaliar qual foi o impacto do projeto. Agora, nós vamos abordar cada item, começando com o contexto, né? É necessário fazer um diagnóstico do cenário em que o projeto será inserido, para aproximar quem vai ler da realidade em que o projeto vai se inserir. Então, precisa ter informações gerais sobre a área de atuação do projeto. Quais são os problemas, os conflitos e as potencialidades que ocorrem, que se esbarram com esse projeto. E um panorama socioambiental, né, um diagnóstico importante para se observar as mudanças após o projeto. E problemas recorrentes que a gente encontra nessa fase, que é uma introdução genérica, então, senso comum, sem dados, informações específicas do local, ou então sem indicação de fonte, de onde os dados foram retirados. Justificativa. Quais são as razões para a realização do projeto?
Então, é necessário justificar o porquê dele, qual é a pertinência dele naquele contexto que ele foi delineado anteriormente, e como que ele vai contribuir para a solução ou amenização dos problemas identificados. Então, é necessário fundamentar essa justificativa com a inclusão de dados qualitativos e quantitativos, referências bibliográficas, documentos oficiais, legislação e outros. Problemas recorrentes é senso comum, sem dados, informações específicas do local, não descreve como o projeto poderá contribuir para a solução ou amenização dos problemas identificados. Então, um exemplo, né, de uma justificativa genérica seria que os problemas de educação ambiental tornam-se cada vez mais gritantes. A entidade proponente tem presença atuante nessas questões e condições de contribuir para a sensibilização de crianças e jovens para a mudança de comportamento. Qual o problema aqui? Na verdade, ele não explica como e o porquê do projeto. Então, fica muito genérico. Para quem? Quem que eu quero impactar diretamente com esse projeto? Também pode ser especificado o público indireto, mas desde que seja também abordado o direto, é imprescindível. Então, ele deve ser coerente com a problemática a ser enfrentada ou potencialidades a serem estimuladas. A partir da escolha do público-alvo que vão ser definidas as linguagens e os métodos específicos a serem utilizados para aquele público, considerando as suas particularidades. Então, eu preciso informar a faixa etária, né, as faixas escolares, a realidade socioambiental, realidade socioeconômica, e o número de pessoas envolvidas, né, para quantas pessoas o projeto irá atuar, e quais são os critérios de escolha desse público. E ter isso bem especificado é muito importante, pois, né, como que eu vou medir se o projeto impactou o público-alvo pretendido se eu não sei nem quem que é esse público-alvo? Então, problemas recorrentes. A proposta delineada não atende às características do público-alvo a ser envolvido. A delimitação do público-alvo não é coerente com as metas e resultados almejados, ou não há descrição detalhada desse público. Por exemplo, alunos e docentes das escolas do município. Ele não descreve quais, os ciclos a serem envolvidos, as classes e quantos alunos. E nos objetivos. Os objetivos devem refletir a situação que eu quero chegar com a execução do projeto. Ele é a situação que se deseja obter ao final do período de duração do projeto, mediante a aplicação dos recursos e da realização das ações previstas. Então, ele deve refletir os propósitos do projeto, descrever o resultado que se pretende alcançar, e também ser passível de ser alcançado por meio das metas e atividades propostas. Aqui, os objetivos se subdividem, na verdade, em objetivo geral e objetivos específicos. O objetivo geral seria o que a gente gostaria de atingir, uma situação ideal. São benefícios do projeto a longo prazo. Já os objetivos específicos é o que eu pretendo, de fato, atingir com o projeto. Eles devem ser executáveis, viáveis, concretos, de verificação possível. Esses vão ser verificados no momento de avaliação, se foram atingidos ou não. E metas, né, com que alcance e em quanto tempo. As metas, elas envolvem as ações e as atividades necessárias para alcançar o objetivo específico. Então, cada objetivo específico pode ter uma ou mais metas. Então, elas devem ser concretas, quantificáveis e temporais, possíveis de serem medidas. Problemas recorrentes, confusão entre objetivo geral, específico, meta e atividade. Isso é muito comum. Então, é muito importante as metas estarem bem delineadas, porque é através dela é que os objetivos vão se transformar em ações. Então, exemplos, né, de objetivo geral. Contribuir para a construção de uma agenda socioambiental na Vila Curuçá, que possibilite o desenvolvimento econômico local, né, uma situação ideal. Outro, fortalecer o plano ecoturístico da Vila Curuçá por meio da criação de oportunidades de ocupação e de renda adequadas à situação histórica e natural do local. Quais são os objetivos específicos para esse objetivo geral? Vou ler alguns exemplos. Que um deles é possibilitar o desenvolvimento humano sustentável de jovens da Vila Curuçá por meio da formação cidadã para o mercado de trabalho. Então, aqui, como é o que se pretende atingir, já tem que estar mais específico.
Então, para cada objetivo, tem suas metas, que no caso desse objetivo, seria realizar um curso de 1 ano de formação de jovens jardineiros e viveiristas, formar 35 jovens no período de 1 ano. Então, aqui ele fala como, né, realizar um curso, qual o alcance para 35 jovens e em quanto tempo, um período de 1 ano. Então, cada objetivo pode ter uma ou mais metas. E agora a metodologia. Né? Metodologia seria qual o caminho para que as metas sejam alcançadas, como as atividades vão ser realizadas. Então, quais técnicas e instrumentos a serem utilizados, quais os recursos necessários para execução, recursos técnicos, financeiros, parceiros, tempos previstos para cada atividade, a carga horária dos profissionais, como será feita essa divulgação e quais serão os indicadores. Então, tudo precisa constar na metodologia. São exemplos de métodos de trabalho: oficinas, debates, palestras, encontros, seminários, cursos, estudos de meio, atividades lúdicas, teatros, jogos, dinâmica de grupos, artes plásticas, atividades práticas, filme, jornal, entre outros. Então, um projeto ele não precisa escolher entre um desses, ele pode abranger mais de um. É bem comum isso. E um exemplo de curso, como que seria? O planejamento de um curso. Ele precisaria abordar qual vai ser a metodologia, né? Se vai ser palestras, debates, enfim, daqueles que a gente acabou de citar, ele precisa escolher. Então, qual o público-alvo, o perfil desejável do público docente, número de educadores por curso, oficina, número de cursos, palestras, oficinas, carga horária de cada palestra, cronograma, número de vagas, critérios de seleção dos alunos, horários e locais de realização, recursos didáticos necessários e os materiais necessários, estratégias de divulgação e avaliação. Então, tudo isso já precisa estar planejado no momento de apresentação, até mesmo para ser aprovado ou não, ou ser ajustado, né? Enfim. O cronograma de atividades. O cronograma ele permite visualizar qual vai ser o tempo de duração necessário para cada ação das atividades. E já para períodos pré-determinados, ele ajuda a melhor distribuir o tempo para as atividades, dentro do período de execução do projeto. Né? Então, eu consigo visualizar quando inicia e quando termina cada etapa. Então, a gente consegue visualizar a sequência em que eles devem ocorrer. Auxilia bastante para o próprio tomador mesmo, para acompanhar a execução do projeto. A equipe técnica, né? Pessoas envolvidas na concepção, elaboração e desenvolvimento do projeto. A equipe pode ser da própria instituição tomadora, podem ser profissionais a serem contratados, se for preciso contratar, né? Daí é necessário listar o perfil dos profissionais, ou também profissionais pertencentes às instituições parceiras. Daí, no próprio termo de referência, precisa ser indicado, né, numa tabela como essa, o perfil da equipe técnica. Então, no caso de contratação, em que a fonte pagadora seria do FIDRE, né, ainda não se sabe quem vão ser esses profissionais. O que vai estar listado vai ser o perfil dele, né, então, o perfil necessário, não a pessoa, a dedicação dele em horas e a fonte pagadora, que seria o FEIDRO. Os nomes seriam após o momento da licitação, né, que já tem o contrato, aí sim nós conhecemos quem vão ser os profissionais. No caso do tomador, já pode indicar quem são os profissionais, parceiros também. Então, problemas recorrentes. Não apresentar comprovação da experiência do responsável, né, do currículo deles, e assim não é possível atestar a capacidade técnica da entidade, do responsável. Pouca ou nenhuma descrição da equipe técnica da instituição a ser contratada, né, qual formação, experiência necessária, a função do projeto, a carga horária. Isso é importante, porque essas são informações que vão constar no edital depois, né? Então, o edital ele precisa estar de acordo com o termo de referência, então já é o momento de especificar, no caso de uma contratação por licitação, né?
as parcerias, pessoas ou instituições que colaboram para o desenvolvimento do projeto. Então, podem ser profissionais com alguma experiência necessária para a execução, podem ser por meio de recursos materiais, instalações, serviços, recursos financeiros. E quando há uma parceria, é necessário apresentar o termo de parceria assinado pelas partes, né, para formalizar. Se não é esse documento firmando a parceria e acontece algo em que essa parceria não se efetiva, o projeto ele pode ser prejudicado. Então, dependendo do grau de importância dessa parceria para as metas do projeto, pode impactar diretamente na realização ou não do projeto. Então, é muito importante esse documento. Então, no caso de parcerias, o que o MPO fala? Então, a apresentação de comprovação formal de parceria com a Diretoria Regional de Ensino, isso no caso de projeto envolver escolas da rede estadual e municipal dirigidos ao público escolar. Né? Então, se for com apenas algumas escolas, a comprovação pode se dar pela declaração de uma Secretaria da Educação Municipal. É suficiente. Mas, se envolver toda a rede, aí a gente pede que seja a Diretoria Regional de Ensino. Também é necessária a apresentação, quando for o caso, de documento formal explicitando parcerias com órgãos públicos, com o endosso dos mesmos, né? Então, nesse documento, eles devem alegar que estão de acordo com essa parceria. E problemas recorrentes é a carência de documentos formalizando essas parcerias e a falta de definição clara de qual é a atuação de cada um desses parceiros. É importante descrever em que consiste a parceria de modo detalhado. Então, recursos necessários. É necessário fazer um levantamento de tudo que vai ser preciso no projeto, né, para a execução dele, ou seja, quais são os profissionais que vão precisar, serviços, os equipamentos, o espaço, os materiais e transportes. Então, detalhar essas características do serviço e produto solicitado. Também o cálculo das quantidades, né, a memória de cálculo. A memória de cálculo é muito solicitada quando envolve deslocamentos, né, para a gente ter um cálculo estimado da quantidade de litros de combustível. Então, ela é complementar à planilha de orçamento e também deve ser inserida no termo de referência. E também uma estimativa dos custos, fazer uma cotação dos valores de mercado, né, uma pesquisa de mercado dos valores dos produtos e serviços para constar na própria planilha de orçamento. Depois da licitação, ou em que os valores se atualizam, aí é enviada uma nova planilha com esses valores atualizados, mas para apresentar, né, o projeto precisa ter já uma estimativa, com base nessa pesquisa de valores. Então, o MPO estabelece a descrição sistemática da quantificação constantes da planilha orçamentária, com a apresentação da memória de cálculo, para facilitar a análise do analista técnico, onde couber, né? Então, nesse caso, em que envolve deslocamentos, ou também ela é muito utilizada quando, por exemplo, na planilha orçamentária, são descritos os itens de papelaria, que são muitos itens, pequenos itens, tipo borracha, lápis, para não ficar uma planilha muito extensa, né, já que cada linha precisa ter um item, para a gente saber o valor de cada item, né? Então, ela é utilizada como um complemento. Então, nessa memória de cálculo vai constar todos esses itens, e na planilha de orçamento eles vão ser aglutinados como itens de papelaria, mas só é possível se tiver, então, esse anexo, digamos, da planilha de orçamento, da memória de cálculo. Não é errado também inserir todo corrido na planilha de orçamento, mas facilita a visualização, né? Então, problemas recorrentes é a ausência dessa memória de cálculo, falta de itens na planilha de orçamento, citados no termo de referência, ou então itens incluídos na planilha que não foram mencionados no termo de referência. E isso não pode acontecer. Tudo que está na planilha precisa estar no termo de referência e vice-versa. Inclusive com a mesma nomenclatura, para conseguirmos visualizar o que estava no termo de referência, visualizar na planilha de orçamento. A contrapartida.
Custos do projeto que são assumidos pela instituição tomadora dos recursos. Ela pressupõe o esforço do tomador para que o seu projeto ou atividade se torne realidade. Então, ela pode ser financeira, é quando o tomador arca com uma parte dos custos. É uma parte pequena em relação ao total, né, dos recursos FEIDROS, ela varia de 2% a 10%, né, depende do perfil do tomador, depende se ele é uma prefeitura, se é uma ONG, então cada perfil de tomador vai ter uma porcentagem que está estipulada no MPO, no item 4.132, se não me engano. E também ela pode ser financeira ou economicamente mensurável, ou seja, que é a hora da equipe técnica da instituição tomadora, né, então se calcula e apresenta como contrapartida, isso é muito comum de acontecer também. Para contrapartida, a apresentação da coordenação entra limitada a 10% do valor da contrapartida. Então, podem ser apresentadas horas técnicas da equipe enquanto contrapartida. A coordenação é muito comum de extrapolarem esse limite de 10%, por isso que a gente traz aqui, e isso, né, não pode acontecer, tem 10% do valor total da contrapartida. Aqui é o exemplo de planilha de orçamento, e como que ela deveria ser feita, né? Então, a gente indica que elas sejam organizadas por atividades ou etapas, de modo a detalhar tudo o que é necessário em cada etapa, como subitens. Ou seja, aqui no caso, a realização de seminário de apresentação, que é uma atividade desse projeto. Então, aqui abaixo, tudo o que vai ser necessário para realizar essa atividade. Isso é uma forma que fica mais organizado, tanto para o agente técnico, no momento de verificar, quanto para o próprio tomador, a não se perder, né, na organização, durante a execução. Então, nós indicamos também que a nomenclatura seja a mesma, que está no termo de referência, e também que seja a mesma que vai ser apresentado no cronograma físico-financeiro. O que muda do cronograma físico-financeiro é que ele não vai conter esses subitens, né, apenas os itens gerais. E também é necessário ter uma padronização da unidade, né, muito comum, padronizações, assim, o tomador ele coloca a critério próprio, e fica difícil para a gente verificar depois, né, a quantidade, o valor com aquele padrão de unidade. Então, a gente pede para padronizar. Então, hora técnica em horas, né, quando é serviço, de um prestador de serviço, hora técnicas, ou então um pacote de serviço, também é comum. E quando é aquisição de itens, né, compras, a gente indica que coloque unidade. Né, e combustível sempre em litros, e por aí vai. E aqui também é onde vai ser indicado quais são os valores do FEIDRO e da contrapartida, né? Se o valor dos itens vão entrar em qual categoria, de FEIDRO ou na contrapartida. Essa aqui é a continuação da planilha de orçamento. E aqui um exemplo de como não fazer. Aqui é uma lista, né, de itens corridos, né, com todos misturados, não estão agrupados por atividades, que fica muito complicado na hora de verificar se tudo foi adquirido conforme estava. É muito mais fácil quando está organizada, né, conforme as atividades, né, que também não está padronizado, as unidades. E aqui o cronograma físico-financeiro. Então, preencher os custos de cada atividade, né, aqui, elas estão aglutinadas. Na planilha anterior, estava com seus subitens, e aqui ela está aglutinada. Então, aqui no total, já está o custo total com todos aqueles subitens também. E aqui a gente também especifica em quais meses ocorrerão o pagamento dessas atividades, né? Pode ser em meses, bimestres, trimestres, fica a critério do tomador. No caso aqui, está em meses. Então, a primeira atividade vai ser realizada aqui no primeiro mês, vai ser seu desembolso, a segunda, e por aí vai.
Então, aqui, né, estão os custos totais, e aqui abaixo temos o total da contrapartida, total do financiamento e o total global, que é a soma da contrapartida com o financiamento. Já essas duas linhas são de preenchimento do agente técnico, em que ele vai falar qual o valor, em quantas parcelas vão ser liberadas e qual o valor de cada uma. E, então, não pode ter divergência, né, da planilha de orçamento por organização. Aqui eu vou falar um pouco, então, da avaliação. O tomador ele deve informar quais serão os indicadores que vão medir, né, as atividades do projeto. E ele deverá também abordar esses indicadores no próprio relatório técnico final, né, mencionando se eles foram atingidos ou não. Então, são indicadores de resultados que permitem avaliar a eficiência do empreendimento. Desafios encontrados nessa etapa são a elaboração de indicadores de educação ambiental, né, tem muita dificuldade, avanço no acompanhamento e avaliação dos projetos, e carência de proposição de metodologias de avaliação, ou avaliações realizadas de modo superficial. Então, são problemas recorrentes, não abordar como o projeto impactou no cenário que ele foi diagnosticado anteriormente. E a avaliação ela deve ocorrer constantemente durante o projeto. É necessário apresentar os meios de verificação no termo de referência para avaliar se as atividades foram cumpridas. Aqui também tem alguns exemplos de indicadores, né? Por exemplo, para a atividade, curso de formação de jovens jardineiros e viveiristas. Com o indicador número de jovens beneficiados, como que eu mediria isso? Pelo diário de classe, pelo registro fotográfico e documentos de projetos, ou o indicador número e frequência das aulas de atividades implementadas. Eu verificaria pelos registros de aulas, relatório de atividades, e por aí vai. No caso da atividade de ações de divulgação, como que eu verificaria os meios de divulgação utilizados? Através dos materiais que foram produzidos, do registro fotográfico, documentos dos projetos. E no caso de eficácia dos meios de divulgação, o retorno dos contatos realizados, as inscrições, informações e visitas, ou também o número de participantes nas atividades, né? São alguns exemplos de indicadores. Tá. Então, o termo de encerramento, né? O relatório final. O relatório ele deve ser elaborado em conjunto com a equipe técnica e deve contemplar uma análise dos seguintes pontos, né? Então, ele vai apresentar tudo o que aconteceu no projeto, com a comprovação das atividades. Deve abordar a equipe que trabalhou no projeto com as respectivas funções, o escopo previsto e o realizado, né? Se teve remanejamento de atividades, então tem esse resgate histórico do projeto, o prazo previsto, o realizado, custo previsto e realizado, a qualidade técnica, lições aprendidas no projeto, recomendações, né, e registros fotográficos e filmagens, que acompanham o relatório técnico final, né, a comprovação dos produtos. Então, é isso tudo para poder avaliar qual foi o impacto que o projeto deixou e que ele ainda pode deixar também, considerando que tem um caráter formativo, então os efeitos não se encerram com o fim do projeto. Agora, a Raquel volta, vai falar um pouquinho sobre os critérios de pontuação. Eu vou só compartilhar a minha tela para terminar, Gabi. Peraí, deixa eu ver se quando eu compartilho aparece a sua. Ai, beleza, que já vai substituir. Vocês veem minha tela? Sim, mas não está no modo apresentação, Raquel. Ué, ele está aparecendo para mim aqui. Peraí, deixa eu ver. Que eu estou com 2 monitores. Deixa eu desligar um, ver se ele fica esperto. No modo apresentação. Acho que se você clicar lá no modo apresentação, ela abre. Ele já está. E como eu estou com 2 monitores, às vezes ele joga para outra tela e eu não tenho como escolher qual vai. Apareceu o modo apresentação já ou ainda não? Não. Deixa
Deixa eu tentar deixar no Zoom, porque, na verdade, é pouca coisa. São só tópicos, né? Assim, clica aí do lado onde você mexeu para aumentar a visualização, isso, para compartilhar a tela toda. Aí. não, eu estou pondo, é que ele não está respondendo. Pode ir assim, dá para ver. É pouca coisa, na verdade, é mais para me balizar, não tem nada assim muito de mostrar. Para avaliação de critérios, na verdade, como você bem falou, né, existem os critérios que o agente técnico tem que seguir, mas é interessante quando tem a participação da Câmara Técnica também, né, assim, a gente fazer um trabalho em parceria. E aí aqui, por isso que a gente está se atendo às sugestões, porque quem decide, principalmente em relação a prioridades do comitê, né, critérios que sejam interessantes para o comitê, é o próprio comitê. Então, a gente aqui, como agente técnico, só está dando sugestões a partir de experiências, né, de outros critérios que a gente já entrou em contato. Então, um ponto interessante, que a gente já, né, participando de outras reuniões de câmaras técnicas, vendo como funciona, é conseguir criar critérios que sejam objetivos. Isso facilita bastante para os membros da Câmara Técnica conseguirem analisar, né, e que fique claro aí algumas que tenham nuances, né, mas que tenham notas, tem algum tipo de ponto para ficar claro como cada ente da Câmara Técnica, como cada membro pode avaliar e dar uma nota, assim como quem tiver o seu projeto sendo avaliado. Então, um exemplo aqui de critério, né, no caso, eu vou compartilhar esse link com vocês, porque foi um processo bem interessante no Comitê de Bacia Hidrográfica do Tietê-Jacaré, que criaram dentro do Programa Regional de Educação Ambiental, dentro da proposta, eles também sugeriram critérios para avaliação de projetos financiados pelo FEIDRO. Então, aqui é título de exemplo, né? Ele tem uma pontuação, uma nota a ser proposta, e a especificação do critério, olha, no caso é o termo de referência, então se ele está completo, ele vale 20 pontos, se ele está básico, 10 pontos, se ele tem o mínimo necessário, 5 pontos, se ele está inconsistente, é 0. Isso facilita para quem está avaliando, e além disso, explicando aqui o que significa, bom, então o que é inconsistente? Não tem o mínimo requisitado. O que é o mínimo? Olha, ele até tem esses tópicos aqui, então ok, dá para dizer que ele cumpriu. O básico, além do mínimo, ele também traz indicadores de desempenho, como a Gabi falou, avaliação das metas, parceria. O completo, ele até traz análise de risco, estratégia de continuidade do projeto. Então, só para dizer que é interessante quando tem esses critérios que são objetivos, que ficam claros para que todos os membros possam utilizar como referência e dar uma pontuação. Agora, em termos de critérios, né, ressaltando aqui com todos os destaques possíveis, que esses daqui são sugestões a partir da nossa experiência. Então, o que pode ser pontuado para avaliação do projeto? A própria redação do projeto, como o exemplo anterior, o termo de referência, ele está bem estruturado, está claro. E por que é interessante a Câmara Técnica fazer essa avaliação do ponto de vista da redação do projeto? Porque esse é um critério que nós, como agentes técnicos, a gente vai ter que avaliar. Se tem um termo de referência que a gente não consegue compreender qual que é o objetivo do projeto, o que ele vai envolver, qual que é a relação das atividades com o recurso que está lá proposto, é uma questão que a gente pode pedir complementação ou, eventualmente, em último caso, até reprovar o projeto. Então, isso é dos critérios que são uma parceria entre Câmara Técnica e agente técnico, né? Como eu disse, é uma questão que o agente técnico vai ter que olhar. Então, se for possível, no âmbito da Câmara Técnica, avaliar essa estruturação do projeto, dá para entender o que está sendo proposto, então é uma questão positiva, né, que vai ajudar aí na viabilidade para que ele possa ser aprovado. A correspondência às diretrizes de educação ambiental, né, que pode ser cumulativa, já vi isso em outros comitês também. Então, como a gente tinha mencionado aqui, se o projeto ele traz a questão mais informativa, é um tipo de pontuação. Não, se além da questão informativa, ele também trabalha para sensibilização ou para mobilização, ele tem outros tipos, né, vai aumentando os pontos nesse sentido, né, então você valida o trabalho de quem está mais alinhado às diretrizes de educação ambiental, quem está preocupado mais com o envolvimento da sociedade voltado para a ação, né. Outra questão, a proposta orçamentária, né, está de acordo com as atividades, em relação com a execução do projeto, o projeto ele está um chute, assim, um valor
que não está relacionado com o valor de mercado, com o tipo de atividades, isso são outros pontos que nós, como agentes técnicos, também a gente vai olhar. Então, uma das principais obrigações do agente técnico é validar o termo de referência. Então, o que ele está dizendo está claro, dá para entender que tipo de atividade vai ser realizada, o que ele vai precisar para cumprir cada ação, e se o que ele está propondo como orçamento está de acordo com o preço de mercado, está de acordo com os recursos necessários para isso. Então, se o comitê atentar para esse critério também como uma possibilidade, né, de avaliação, também é interessante. Outra questão, a relação com as prioridades do Comitê de Bacia Hidrográfica. Então, aí, isso não necessariamente é uma questão que o agente técnico avalia, porque a gente pressupõe que isso já foi feita, essa validação no âmbito do comitê. Então, está dentro das prioridades do comitê, está relacionado com o plano de bacia, né, é uma das demandas necessárias no âmbito do comitê, isso pode refletir na pontuação também, né, priorizando, dando mais nota para quem está mais relacionado e menos nota para quem não está tão integrado assim com as pautas prioritárias do comitê. Experiência anterior com o FEIDRO, então tem muitos comitês que também dão uma pontuação mais alta, por exemplo, para um tomador que já teve projetos financiados pelo FEIDRO, ou que já teve projetos e foi com eles até o fim, se ele já teve projetos, né, às vezes como critério de desempate, né, se o tomador já teve financiamento do FEIDRO e teve um projeto cancelado, por exemplo, ou uma inadimplência técnica, ele tem uma pontuação menor do que alguém que conseguiu colocar, né, levar o projeto a cabo, tudo certinho. Outros critérios que eu já vi também, participação em reuniões da Câmara Técnica de Educação Ambiental. Se for interessante para o comitê, pode ser um critério, né? Não é obrigatório, muitas vezes, ser membro da Câmara para propor um projeto de financiamento do FEIDRO, mas pode ser um critério interessante, até para que cada vez fortaleça essa relação da Câmara Técnica de Educação Ambiental e do financiamento de projetos com as prioridades do comitê, para não ser enxergado o FEIDRO como uma fonte de recurso, entre aspas, aleatório, né, só para eu fazer um projeto, mas não que ele esteja relacionado, que ele vá contribuir com a educação ambiental e a gestão de recursos hídricos na bacia. E outro ponto interessante também, que aí já vi tanto com relação à pontuação ou não, né, só no sentido de melhorar mesmo a qualidade do projeto, comprometimento do tomador e envolvimento com a Câmara Técnica, também proporcionar, né, fazer um momento de apresentação oral do projeto. Então, não só apresentar ele, né, escrito para que seja avaliado da parte do que está no papel, mas às vezes até uma apresentação prévia à entrega dele por escrito. Isso ajuda muito a entender melhor o objetivo do tomador, às vezes até dar um direcionamento que esteja mais alinhado com a Câmara Técnica, pode proporcionar algum tipo de parceria ou integração entre instituições que também ajudam no fortalecimento do projeto, e até para ajuda na parte de escrita, né? Se não soube explicar muito bem essa parte, já acende lá um alerta para quando apresentar a parte escrita, isso poder ser mais desenvolvido, né? Então, isso aqui lembrando aqui que são sugestões, né? Acho que só estou trazendo isso a pedido da Soraya, na verdade, nesse sentido de sugestões de critério, pela nossa experiência, mas não necessariamente dizendo que isso, eu vou parar aqui minha apresentação, mas não dizendo que essa é a única maneira de ser validado, né, são sugestões para que a Câmara Técnica possa avaliar e ver qual que é a melhor maneira. Então, pode ser esses critérios que já dão uma prévia, né, ajudam o projeto a ficar mais redondinho do ponto de vista, quando chegar no agente técnico, porque quanto mais bem estruturado, bem escrito, alinhado com as diretrizes, né, como a Gabi mostrou, da planilha de orçamento, então que dê para entender o que vai fazer, quanto vai custar, né, e como isso vai estar distribuído no tempo do projeto, mais fácil fica a análise técnica, mais rápido é o retorno para o tomador, mais rápido a assinatura do contrato, mais fácil a condução do projeto ao longo da execução. Então, por isso que eu falei até no começo, né, quanto mais detalhado tiver o projeto, o momento de maior trabalho da apresentação do projeto é justamente a elaboração do projeto. Depois que tiver tudo certinho, basicamente é só seguir o que está lá, apontado, né, ou mesmo se tiver alguma alteração, vai estar mais claro, olha, isso aqui não deu certo desse jeito, a gente pode fazer dessa maneira.
E aí os critérios que vão ser mais voltados para fortalecer o próprio comitê, as próprias ações previstas na bacia hidrográfica, né? Então, tiveram algumas perguntas aqui já pelo chat, que acho que a gente foi respondendo, né? A Soraya também já esclareceu a diferença de projeto estrutural e projeto de educação ambiental. Lembrando que a apresentação vai continuar disponível, né? Então, se for interesse de vocês, a gente pode disponibilizar também o PowerPoint, né? A ideia é ter quase que um PowerPoint como roteiro, né? Então, a gente tem o roteiro de elaboração de projetos de educação ambiental e também tem a própria apresentação que pode servir aí como base, né? Para tirar dúvidas também, eventualmente. Então, acho que a Gabi pode ligar a câmera também. Esperamos ter contribuído com esse momento inicial. Gabriela, já tenho a mão levantada, mas antes de abrir para perguntas, Raquel, no caso de projetos estruturais, a gente tem um limite de R$150 mil, é uma regra do FEIDRO, eu não posso ter um projeto com valor de FEIDRO menor que 150. No caso da educação ambiental, é a mesma regra, necessariamente eu tenho que fazer um projeto no mínimo de 150 mil do FEIDRO, mais a contrapartida. Olha, Soraya, eu posso até conferir, mas que eu me lembro, esse limite era não só para projetos estruturais, é projetos financiados pelo FEIDRO. Então, lembro dessa discussão, que era essa ideia, em vez de ter um monte de projetos pequenininhos, então tinham passado a régua para cima, aí nesse sentido de tem que ser um mínimo para apresentação de projetos. E eu não sei se você consegue me dizer, né, porque é uma dúvida nossa, nós estamos tendo bastante projetos de educação ambiental apresentados ao FEIDRO, e você consegue me dizer que tipo de projeto está sendo apresentado? Posso começar e a Gabi complementa aqui da parte do que a gente tem recebido, mas esses voltados para programas de comunicação e programas de educação ambiental, acho que têm sido apresentados em maior quantidade, assim, está sendo comum, tanto que a gente teve a deliberação orientando a elaboração dos programas regionais de educação ambiental, esses programas, acho que talvez até pelo valor, né, mas esses projetos mais voltados para a bacia como um todo, como nessa linha de orientação, Programa Regional de Educação Ambiental. Projetos regionais, então. É o que tem sido apresentado, mas Gabi, me complementa aí que você está mais com a mão na massa nesses modelos de projeto. Pode falar, Gabriela. Eu não estou com o levantamento dos projetos agora aqui, mas dentre esses de comunicação, o que mais tem sido recebido são os regionais mesmo. Certo. Agora, projetos individuais de instituições também, mas num número menor, é isso? Então, agora eu não me recordo de o menor, não, são mais gerais mesmo, mais regionais. Pelo menos os que chegaram no momento desse ano, né, que eu estou cuidando. Anteriormente, eu já não sei como se teve, mas atualmente são mais regionais. Tá, eu ainda estou feliz aguardar um pouquinho. Patrícia, como coordenadora da Câmara, você quer fazer algum esclarecimento ou complemente aí para a gente poder abrir, então, para a palavra? Acho que não, até eu estava com algumas dúvidas, mas me esclareceu no chat. Agora só me preocupou o projeto regional, que eu estou querendo apresentar um pela Fundação Florestal, que eu posso fazer até para mais de uma unidade de conservação, mas eu não consigo visualizar o regional nisso, entendeu? Então, Apesar de que as unidades de conservação pegam mais de um município. Mas acho que depende da justificativa, mas... É isso que a gente vai ter que definir no comitê, né? Porque a gente fechou um pouco a questão dos projetos locais, né? A maioria era projetos voltados para o ensino formal, para escolas, então a gente acabou fechando e tentou ver via regional, mas aí com a dificuldade de ter um tomador para apresentar esses projetos regionais, né? Então, a volta de financiamento tem esse problema. Eu vou passar a palavra para o Elias, depois a gente lê aqui o que a Angélica está perguntando. Por favor, Elias. Tá joia. Vocês estão me ouvindo? Sim, se apresenta, por favor, e faz sua pergunta. Tá. Elias Azevedo,
estou representando a Secretaria Municipal, ou a Secretaria Estadual de Educação, a Diretoria de Ensino de Adamantina. A minha dúvida, eu estou em aula, então talvez até foi sanado na apresentação. Como eu estou em aula, às vezes eu não ouvi. Nós temos um projeto aqui em andamento de uma área sendo reflorestada, via Rotary e Ministério Público. Nós conseguimos, via Rotary Clube, um recurso para fazer esse reflorestamento, uma área aproximadamente de 5.000 metros. E durante esse projeto veio-se a ideia da construção de um centro de educação ambiental, um prédio, para atender alunos da rede municipal e estadual do município e da região. Esse projeto está vinculado também, tem uma parceria com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente do município e também com a Unesp, campus de Dracena. A Angélica também, ela participa, né? Ela dá algumas ideias também representando a Unesp de Tupã. Aí eu queria saber se essa construção dessa unidade, desse Centro de Educação Ambiental, para desenvolver ações voltadas a esse assunto, é viável. Eu não sei se foi discutido, porque eu estou em aula, talvez até já foi respondido. Passa a palavra. Raquel, do ponto de vista, eu não sei do CEIDRO, mas do comitê, não. O comitê ele já tem na deliberação dele. Nós já tivemos algumas experiências bem lá atrás, né? Essa questão de financiar prédios, salas, porque hoje você tem a sala com o objetivo de ter ali um centro de educação ambiental, que não pode acontecer mais para frente, e fica difícil porque o espaço físico em si não é o objetivo, né? Então, no caso do comitê, na deliberação de critérios dele, ele não permite a construção de prédios com recursos do FEIDRO. Quer complementar, Patrícia? Acho que só dando exemplo, quando lá atrás eu consegui captar recursos para a educação ambiental, quando o Comitê do Médio ainda dava recursos para a educação ambiental, e foi para equipar um centro de educação ambiental e desenvolver ações de educação ambiental em alguns municípios, e não para construção. Raquel, você quer falar? Sim. Só algumas coisas que a Patrícia comentou, né? A questão de que a gente tem recebido mais projetos voltados, né, de uma abordagem regional, não significa que é obrigatório que seja regional. Então, só para deixar claro essa proposta, né? Isso foi como a gente recebeu, só um exemplo, porque são esses programas. Então, o que tem isso de interessante? Que ajuda a dar um norte até para projetos que estejam vinculados a isso. Então, como a gente falou que é interessante os projetos de educação ambiental estarem relacionados com as prioridades da bacia, em relação ao que está acontecendo regionalmente, se você tem um programa regional de educação ambiental, ou um plano de comunicação, né, para o comitê, isso vai facilitar quando tiver projetos sendo propostos, porque ele já vai dar um norte, mas não, esse é o lado bom desses programas regionais, o que está acontecendo, mas não quer dizer que só pode ser apresentado o projeto regional, né, então só para, como a Patrícia falou, eu vou apresentar para a fundação, não entendo como limite, né, a não ser que o comitê faça uma exigência que só pode ter uma apresentação regional, tanto os municípios envolvidos, tal, isso não é uma exigência no âmbito do FEIDRO, então só para deixar isso claro. Tá. Soraya, desculpa, pode complementar. Só rapidinho, Elias, só para fechar o pacote aqui dessas perguntas. Tá. E outros programas a gente tem, tanto que a gente também tem recebido alguns projetos, né, assim, aqui não estão assim na lista, né, a gente pode compartilhar com vocês depois, se for o caso, mas assim, também tem projetos voltados para EAD, ou mesmo para a formação do público escolar, né, apesar da gente ressaltar que não é a única maneira de trabalhar com o público escolar, mas também é uma possibilidade de projeto de educação ambiental, né, mestrado profissional em parceria com a Unesp, já foi proposto aqui também, então na verdade, a abordagem é o limite, vai muito mais da criatividade, das metodologias, né, considerando a solução de um problema que acontece na bacia, do que dizer que só tem uma maneira de resolver isso. E aí, com relação
aos projetos estruturais, né? Foi um tempo onde era previsto no MPO o financiamento de centros de educação ambiental, e aí, inclusive, a obra. Isso deixava um gargalo, porque aqui a gente tem uma equipe de biólogos, né? São formações diferentes, arquitetos, né? Então, não necessariamente... não temos arquitetos nem engenheiros, então para a gente avaliar uma planta de uma obra, a gente sempre tinha que solicitar apoio para algum outro agente técnico para avaliar isso, e aí, apesar disso poder por um tempo, agora o próprio MPO ele já não permite. Se você for olhar lá no item do MPO, o que está previsto para a educação ambiental, né, é o item aqui 2.2.4, alguma coisa assim, enfim, que ele diz o que é de educação ambiental no âmbito do FEIDER, 224, não tem a previsão de uma obra estrutural, né? Então, assim, você pode fazer cursos, você pode fazer materiais didáticos, tem lá alguns recursos que ele dá como possível, mas não tem essa parte estrutural. Essa aqui é uma... Então, a Soraya falou, né, no caso desses dois comitês, isso já não é possível, já foi possível em outro momento, mas agora o próprio, acho que até por conta disso, né, a gente está se responsabilizando por uma obra, que é o apoio com outro agente técnico, para onde que ficava a remuneração do agente técnico nesse caso, que tinha 2 analisando, né, então, infelizmente, acho que é a pergunta da Angélica aqui também, né, se um espaço físico, tem uma planta para construir, então, nesse caso... para a construção do espaço físico pelo FEIDRO não seria possível por parte da educação ambiental. Tá, só para complementar, a Patrícia falou algo sobre manutenção, não. No nosso caso, por exemplo, a gente está indo buscar recursos de outras formas. Se a gente conseguir construir esse prédio, a intenção também é fazer um laboratório. Para o laboratório, seria possível um projeto FEIDRO? Para equipar o laboratório? Sim, equipar um laboratório, no caso. Depende de como tiver estruturado o projeto. Então, assim, para a gente, vamos supor que a gente recebe um termo de referência que vai falar que você vai fazer um processo de sensibilização dos alunos a partir, né, para a compreensão dos recursos hídricos, a relação com as ciências naturais, enfim, tem toda uma proposta, um projeto dizendo, olha, então, eu vou receber semanalmente alunos das escolas tal, tal e tal, também vai ser aberto para o público de final de semana, e a gente vai fazer essa forma, essa abordagem, esse material didático, e vou precisar desses recursos, e os materiais de laboratório estão fazendo parte disso. Estando estruturado o projeto, então, a princípio, não teria por que não aprovar, mas se for só... quero equipar um laboratório para a questão de recursos hídricos, eu acredito que também é possível, mas o agente técnico não seria a CEA. Se não tiver um potencial educativo, se não tiver um projeto estruturado dessa maneira, né, como tem alguns que, eu quero adquirir um veículo, eu quero, né, que as pessoas querem uma questão mais estrutural, é possível pedir isso no âmbito do comitê, mas se não tem uma finalidade educativa, o agente técnico não seria a CEA. Angélica, por favor, Angélica. Abre seu microfone, Angélica, tá fechado. Oi, tudo bem, Soraya? Tudo bom, querida? Estou ouvindo? Estou no celular porque a internet aqui da Unesp está bem ruim. Não, mas eu já escrevi e a Raquel acabou respondendo, né? A questão que eu falei, porque a gente tem uma sala verde aqui, Raquel. E aí eu fiquei pensando, porque a gente está com um problema de espaço físico, estamos trazendo escolas para cá, e a questão é de atividade. Então, até no espaço da Sala Verde, enquanto acervo, que a gente tem, até esses dias o Rei Gota veio até aqui, deixou todos os materiais, muitos materiais com a gente, de educação ambiental. Né? Recebi mais de 30 obras dele e de outras coisas de educação ambiental. E a gente ocupa um espacinho mínimo cedido, emprestado pela biblioteca. Né? A gente está com uma planta de materiais tudo reaproveitáveis, com garrafas, tudo isso, mas a gente vai tentar de outra forma, então, para depois a gente tentar fazer um projeto, via até como tomadora Unesp, pode ser, né, Soraya? Acho que nesse caso, né? Da gente poder pedir materiais para que, a partir do momento que a gente tem esse espaço, para poder continuar trabalhando, porque nosso trabalho é com a região, né? A gente tem pessoas, cidades aqui, todas circunvizinhas, que vêm trabalhando com a gente, até a própria Elias de Panorama, é alguém dentro da REAP, que é a Rede de Educação Ambiental da Paulista.
Mas a minha resposta, Soraya, já foi respondida, tá? Obrigada. Mas acho que quem estava te chamando é a pessoa do meio ambiente, eu não estava te chamando, não, viu? Que perguntou quem lembra de mim. É o rapaz de Clementina. Clementina, né? Ele está falando aqui. Deixa eu só esclarecer uma coisa. Com relação... O que é importante a gente entender aqui da Câmara? A gente tem regras no comitê para apresentação de projetos ao FEITO. Hoje, nós não temos, dentro da deliberação do comitê, a possibilidade de apresentação de projetos de educação ambiental individuais. A gente tem lá um recurso que é destinado para um projeto regional, que a gente tem dificuldade de tirar do papel por conta do tomador. O que a gente está tentando aqui, por várias demandas, é tentar trazer novamente a possibilidade de apresentação de projetos de educação ambiental no âmbito do comitê. Por isso, da Raquel e da Gabriela. Então, a gente pediu para elas trazerem um pouco para que as pessoas entendam o que é um projeto de educação ambiental, né? Agora, além disso, a gente tem, então, do entendimento do que é um projeto de educação ambiental voltado para a gestão de recursos hídricos, quer dizer, nós estamos falando do Comitê de Bacias, de um fundo de recursos hídricos, que às vezes a recurso é da cobrança pelo uso da água. Então, o que esse projeto vai dar de retorno à sociedade, ao comitê, tem que ser voltado para a finalidade do comitê e para fortalecer as ações do comitê. Então, é isso que a gente tem que entender. O que o comitê, além do manual do FEID, por isso que a Gabriela enfatizou que é muito importante quando você quer apresentar um projeto do FEID, você leia o manual, porque o manual traz muito do que você não pode e do que você pode financiar para você entender. Então, mão de obra do tomador, só como contrapartida, você não pode financiar. A questão somente de equipamentos também, eu acho que no manual tem alguma coisa, mas o comitê já deliberou isso também, porque a gente já teve situação de projeto, que o projeto era só compra de equipamento. Então, a gente definiu que compra de equipamento só para projeto regional, e desde que tenha a justificativa e o vínculo, como a Raquel falou. Aquele equipamento é necessário para que as ações de educação ambiental, de fato, aconteçam e atendam o objetivo do projeto. Então, o que nós vamos agora, numa segunda etapa, ter que discutir é isso, quer dizer, o que o comitê pode abrir para financiamento. Então, eu vi aqui que o João Davi perguntou a respeito, né, de fazer um parque ecológico, né, lá no perímetro urbano de Clementina. Pelo manual, pode, mas a gente vai avaliar isso, quer dizer, a disponibilidade de recursos, né, se para você apresentar um projeto de 300 mil, eu tenho que ter 300 mil no mínimo, né, deliberado pelo comitê para ação de educação ambiental, e isso a gente não sabe hoje como é que vai ficar a questão de valores, né. Então, vários desses projetos, eles são projetos interessantes e que podem, sim, apresentar, mas agora a gente vai ter que o comitê definir, né, o que é prioridade para ele, em termos até do seu plano, a gente está no processo finalizando aí a revisão do plano, das ações e metas, né, o que vem lá como prioridade para financiamento com recursos do FEIDRO, que é um valor que não atende a todas as necessidades, tá? Patrícia? E talvez até esse exemplo que o João Davi deu nem entre no PDC da educação ambiental. Pode ser que entre em outro PDC, né? Em outro PDC. Porque, na verdade, o parque ecológico não necessariamente é uma ação de educação ambiental, né? A instituição de um parque ecológico, né? Então, isso a gente vai ter que agora avaliar com calma, né? Aí, principalmente com as coordenadoras da Câmara, para a gente trazer a Câmara e definir, né? Se mantemos ainda o projeto regional, o que nós vamos fazer. O Cadu está vendo a possibilidade, né? Dentro do que tem lá na previsão orçamentária e nos PDCs prioritários do comitê, o que é possível abrir aí para os comitês para atender essa demanda, tá? Eu não sei se a Raquel e a Gabriela gostariam de fazer mais alguma complementação. Na verdade, é uma sugestão, mas daquela sugestão que pode ser que seja não muito factível, né? Mas, assim, de vocês imaginarem também na questão, acho que um grande desafio, pensando em projetos regionais ou de demandas do comitê, é essa questão do tomador, né? Porque, às vezes, o comitê tem clareza do que precisa fazer,
Mas tem a questão de e quem que vai ser a instituição tomadora, que é praticamente uma representante da Câmara Técnica, que vai ficar lá com esse ônus, vamos dizer assim, de lidar com o agente técnico, de assumir a responsabilidade de escrever o projeto, mas acho que isso poderia ser assumido, né, como já vi em alguns comitês essa tentativa, essa proposta, por exemplo, é um projeto da Câmara, por mais que uma instituição seja uma tomadora, vamos supor, né? Olha, então é um centro de educação ambiental que vai ser na sede da fundação e a Unesp que tem material, ó, é só sugestão, tá, gente? Mas o que vai gerar, então, talvez termos de parceria, alguma formalização, mas aí fica um projeto da Câmara, e, né, contando com a responsabilidade de todos. Então, por mais que alguém possa ser lá o testa de ferro, né, de assumir a responsabilidade, não é assim, legal, agora essa instituição vai ser a tomadora e você se vira, né, ter essa cultura na própria Câmara, quanto for possível, de ser um projeto conjunto. Isso pode facilitar, às vezes, a juntar aí algumas demandas, né, que vai juntar necessidades, entre aspas, individuais, complementando num projeto regional. Mas só estou dando aqui, né, aproveitando que eu estou com a palavra aqui para dar sugestão, não sei o quanto é factível, mas uma maneira de integrar aí as diversas demandas e deixar a Câmara mais forte, né, como um projeto da Câmara mesmo, e não de uma instituição ou outra em nome da Câmara. Né? Ok. Patrícia, mais alguma coisa? Não, de dúvida com relação a isso, vai ter de todo mundo, com certeza, na hora de sentar e fazer alguma coisa. Bom, então, eu vou agradecer a Raquel e a Gabriela, foi ótimo, vai ficar gravado e a gente vai recomendar a todos que acompanhem, que assistam, quem não é da Câmara também, a gente tem algumas pessoas que querem montar projetos de educação ambiental. Provavelmente a gente vai pedir ajuda de vocês de novo, né? Não pense que vai ser só hoje, porque agora a gente vai ter que sentar um pouco, olhar as deliberações do comitê, o que vem sendo critério, o que pode ser ajustado, né? É um trabalho aí que a gente vai ter que fazer, e a Raquel, e a Gabriela, e a Malu, a gente sabe que a gente pode sempre contar com vocês de fato, né? E, pessoal, vocês podem, agora vocês já conhecem ela, mesmo pela telinha, pode contar com ela também lá na Célia, né, independente do FEIDRO, né, as meninas são nota 1000, e eu vou passar para a Patrícia, então, como a Fernanda acho que não está mais com a gente aqui, vou passar para a Patrícia para finalizar essa nossa reunião conjunta, agradecer a todos que participaram, vamos disponibilizar a apresentação da Raquel, ela já autorizou, e, então, agradecer a todos aí pela disposição e em breve nós voltamos a conversar sobre os projetos de educação ambiental. Como eu falei no começo da reunião, Vicente, a ata vai ficar para a próxima reunião, a gente aprova a ata da reunião passada e dessa reunião juntas, tá bom? Patrícia? Gente, é só agradecer mesmo, Raquel, Gabi, brigadão pela apresentação, foi excelente, eu estou bem desatualizada em elaboração de projeto do FEIDRO, acho que a última vez foi em 2000 e alguma coisa, faz tempo. Eu era seu agente técnico. Faz tempo, nossa. Mas tá bom, vamos em frente, né? Vamos ler de novo esse MPO, acho que é uma tarefa para todo mundo que quer apresentar, não só projeto de educação, mas projetos estruturais também, principalmente, que a gente tem uma carência grande de bons projetos no Comitê de Bacia, né, Soraya? Inclusive, uma sugestão de critério, até escrevi ali no chat, eu achei ótima, vou até levar isso para a Câmara Técnica de Avaliação também, eu achei muito legal. Não só para projetos de educação ambiental, viu, Raquel? Eu acho que vai valer para todos. Mas tá bom, Raquel, Gabriela, muito obrigada, aos membros do Comitê do Médio, que eu estou sempre junto, e aos membros do Comitê do AguaPI também, agradeço a participação de todos. Bom fim de semana. Tchau, gente. Obrigada. Ficamos à disposição.